Bom, vamos iniciar então as soluções do quiz sobre regra de 3. São 11 questões. Então, o procedimento sempre é o mesmo. Vamos primeiro entender quem são as grandezas envolvidas. Olha o primeiro exercício. Preciso de 5 ovos para fazer 2 bolos. Quantos ovos preciso para fazer 12 bolos? Então, as grandezas são quantidade de ovos e quantidade de bolos. Vamos fazer aquela tabelinha. Ovos, quantidade de ovos, quantidade de bolos. E o exercício me dá uma informação. 5 ovos, faço 2 bolos. Quantos ovos? Quando eu não sei, vou chamar de uma letra, vou chamar de X. Quantos ovos preciso para fazer 12 bolos? Agora você analisa. Vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aqui, 2 bolos e aqui 12. Se eu aumento a quantidade de bolos, com certeza eu vou aumentar a quantidade de ovos. Aumentou desse lado e aumenta desse, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu copiaria as frações do jeitinho que está aqui em cima. 5 sobre x é igual a 2 sobre 12. Agora, é só multiplicar em cruz. O de baixo vezes o de cima e o de cima vezes o de baixo. Ou você pode começar de cima vezes o de baixo e o de baixo vezes de cima. Não importa que começou em cima, multiplica pelo de baixo. Começou embaixo, multiplica pelo de cima. Aqui eu vou iniciar isso onde está a letra. Se a letra estivesse aqui em cima, eu ia iniciar aqui em cima. Para já ficar do jeitinho certo aqui na equação. Mas não importa isso. Dos dois jeitos dá certo. Então, x vezes 2 ou 2 vezes x, tanto faz, 2x. Igual 5 vezes 12 ou 12 vezes 5. Você confere aí depois no seu caderno ou numa calculadora, dá 60. O 2 está multiplicando. Irei passar dividindo. 60 dividido por 2. A metade de 60 é 30. X igual a 30. Então, 5 ovos faço 2 bolos e x ovos, só que eu já sei que x é 30, 30 ovos farão 12 bolos. E eu queria encontrar o x, a alternativa é essa daqui. Veja, só para ficar bem claro, nos outros exercícios eu vou simplificar sempre que der. Vou resolver a mesma coisa, só que ao invés de multiplicar direto, eu vou simplificar antes. Como assim? Eu não estou com esse conjunto de frações, 5 sobre x e 2 sobre 12. Antes de multiplicar em cruz, olha o que eu vou fazer. 2 é par, 12 é par. Então, os dois são divisíveis por 2. Dividindo 2 por 2, dá 1. 12 dividido por 2 é a metade de 12, é 6. O que eu fiz? Simplifiquei essa fração. Agora, quando você for multiplicar em cruz, fica mais fácil, números menores. 1 vezes x, x. 5 vezes 6, 30. Você encontrará a mesma resposta, mas utilizando números menores. O segundo exercício. Preciso de 15 ovos para fazer 5 bolos. Quantos ovos preciso para fazer um bolo? Então, de novo, as grandezas envolvidas são ovos, quantidade de ovos, e bolos. A informação que ele deu foi o quê? 15 ovos fazem 5 bolos. Quantos ovos? X ovos preciso para fazer um bolo. A gente já sabe que ovos e bolos são grandezas diretamente proporcionais. Mas vai que aparece um exercício que isso
mude, você deve analisar cada exercício. Aqui, se eu diminuir o número de bolos, com certeza, nesse caso, eu vou diminuir o número de ovos. Então, diminuiu de um lado, diminuiu do outro, ou, igual ao exercício 1, aumentou de um lado e aumentou do outro. Quando acontece a mesma coisa de um lado e do outro, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso copiar as frações do jeito que está na tabelinha ali. Ó. 15 sobre x é igual a 5 sobre 1. Multiplique em cruz. 5 vezes x. 5x. 15 vezes 1, ou 1 vezes 15. 15. O 5 está multiplicando e irá passar dividindo. 15 dividido por 5, 3. Então eu preciso de 3 ovos para fazer um bolo. Exercício 3. Leio 11 páginas em 1 hora. Quantas páginas lerei em 7 horas? Então as grandezas envolvidas são número de páginas e o tempo. Informação dada. 11 páginas, leio em 1 hora. Em 7 horas, lerei X páginas. Veja, se em 1 hora você é capaz de ler 11, em 7 aumentou o tempo. Você lerá mais. Aumentou de um lado, aumentou de outro. Grandezas diretamente proporcionais. Então fica 11 sobre x, 1 sobre 7. Está vendo que quando são grandezas diretamente proporcionais, do jeitinho que está aqui, você copia. Ó, 11 sobre x, 1 sobre 7. Constrói as frações seguindo esse padrão aqui. Multiplicando em cruz, 1 vezes x, x. 7 vezes 11, 77. Então eu lerei em 7 horas 77 páginas. Essa alternativa aqui. Exercício 4. Uma máquina produz 1.208 peças em 4 horas. Quantas peças produz em 1 hora? Então, grandezas envolvidas. Quantidade de peças e tempo. Uma máquina produz 1.208 peças em 4 horas. Quantas peças, x peças, produzirá em 1 hora? Bom, se em 4 horas ela produz isso, em 1 hora e 1/4 do tempo, ela com certeza produzirá menos peças. Aqui a gente está pensando, não está escrito, mas fica subentendido que a máquina vai trabalhar com a mesma velocidade. Porque você concorda que se fosse em velocidade diferente, poderia ter menos tempo, mas se eu aumentasse a velocidade da máquina, eu poderia até produzir o mesmo número de peças. Né? Geralmente o exercício vem mais assim evidenciado que a máquina irá trabalhar na mesma velocidade. Mas aqui eu não escrevi muito texto para não ficar muito complicado. Bom, diminuindo o tempo, diminui o número de peças, né? Porque vai ter menos tempo para produzir. Quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Então fica 1.208 sobre x é igual a 4 sobre 1. Multiplicando em cruz, 4 vezes x ou x vezes 4, 4x. 1.208 vezes 1 é o próprio 1.208. O 4 está multiplicando, irá passar dividindo. 1.208 dividido por 4. Agora é só realizar essa divisão. Vamos fazer aqui no cantinho. Deixa eu mudar de cor. 1.208 dividido por 4. O 1
é menor que 4, então eu vou pegar 12. 12 dividido por 4. Só você lembrar na tabuada. Quem na tabuada vezes 4 dá 12? É o 3. 3 vezes 4 dá 12. Para 12, nada. Abaixei o 0. 0 dividido por 4 não tem como dividir. Quero abaixar mais um número. Mas como eu já abaixei um, para baixar outro eu tenho que pôr um 0 aqui. Aí eu posso abaixar o 8. 8 dividido por 4, 2. Porque 4 vezes 2 dá 8. Para 8 nada. Então o x aqui igual a 302. 302 peças. Era essa última alternativa. Agora exercício 5. Uma formiga anda com uma velocidade de 2 cm por segundo e faz seu passeio matinal em 6 horas. Qual deverá ser sua velocidade para realizar o mesmo passeio em 2 horas? Então, aqui eu tenho duas grandezas. Velocidade e tempo. Cada exercício você deve analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, numa velocidade de 2 cm por segundo, o que significa isso? Que a cada segundo ela anda 2 centímetros. Ela realiza o passeio dela em 6 horas. Qual deverá sua velocidade? Então, será x, e eu vou descobrir quem é o x, para realizar o mesmo passeio. Vai andar a mesma coisa, só que tem que demorar só 2 horas. Pessoal, se você anda 2 centímetros por segundo e demora 6 horas para fazer um percurso, para fazer o mesmo percurso em 2 horas, você vai ter que andar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, né? Porque eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó, 1/3 do tempo. Veja que só de você pensar isso, se eu tenho que fazer 1/3 do tempo, eu tenho que andar 3 vezes mais. Veja que 2 vezes 3 dá 6. A velocidade tem que ser 6 centímetros em cada segundo, porque eu tenho que andar 3 vezes mais rápido. Veja que a gente já até achou a resposta. Ó. 6 centímetros por segundo. Mas veja, olha o que aconteceu aqui. Olha como você percebe. Eu vou resolver direitinho. Eu só fiz aqui que você vê que até pensando você consegue resolver muitos exercícios de regra de 3. Só pensando. Vamos analisar agora fazendo as contas. O tempo diminuiu. Só que a velocidade tem que aumentar. Opa! Diminuindo de um lado, aumentou do outro. Veja que não aconteceu como os exercícios anteriores. Então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais aqui. Quando uma diminui, a outra deve aumentar. O que você faz quando são grandezas inversamente proporcionais? Você copia uma do jeito que está aqui, construindo a fração dela. Ó. Só que, diferente dos exercícios anteriores, nós não vamos escrever 6 sobre 2, nós vamos inverter. 2 sobre 6. Aí tudo continua igual. Multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 2. Metade de 12, né? 6. Então a velocidade realmente é 6 centímetros por segundo. Então, pessoal, perceberam? Se cresce de um lado e cresce de outro, diretamente proporcional. Diminui de um lado, diminui de outro, diretamente proporcional. Por quê? Tudo que acontece de um lado acontece do outro. Aumentou, aumentou. Diminuiu, diminuiu. Se for ao contrário, diminui de um lado, aumenta do outro, ou aumenta do outro e diminui do outro, são inversamente proporcionais. Aí o que você faz? Uma fração fica do mesmo jeito que está aqui e a outra você inverte. É isso a ideia de todos os exercícios. Vamos
Vamos aqui analisar o 6. 6 crianças constroem um castelo de areia em 45 minutos. Se 5 crianças fossem construir o mesmo castelo, cada uma, trabalhando da mesma maneira, quanto tempo demorariam? Então aqui eu tenho o que de grandezas? Quantidade de crianças e tempo. Então, 3 crianças constroem um castelo de areia em 45 minutos. Se 5 crianças fossem construir o mesmo castelo, quanto tempo demoraria? X tempo. Veja, se 3 demoram 45, você concorda que 5 crianças, eu tenho 2 crianças a mais para construir o mesmo castelo. Então eu vou conseguir construir em menos tempo. Tenho mais gente para trabalhar, produzir a mesma coisa, o mesmo castelo. Então, aumentando o número de crianças, diminui o tempo. Aí, aumentou de um lado, diminuiu do outro. O que é? Inversamente proporcional. O que você faz? 3 sobre 5, copiei na mesma ordem que está aqui, e inverto essa. Eu ia escrever 45 sobre x, eu escrevo x sobre 45. Multiplique em cruz. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 45. Vai num cantinho, 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12 com 1, 13. Deu 135. Então, 135. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 135 dividido por 5. Quanto que dá isso daqui? Vamos lá. 135 dividido por 5. 1 é pouco, pego o 13. Se eu colocar 3 aqui, dá 3 vezes 5, 15. Passou. Então eu coloco 2. 2 vezes 5 dá 10. 13 menos 10, 3. Abaixo 5. 35 dividido por 5. Aqui na tabuada do 5, que número aqui na tabuada do 5 dá 35? É o 7. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Então aqui deu 27. 27 o quê? Minutos. 3 crianças constroem 45 minutos. Para construir a mesma coisa, 5 crianças, demorará 27 minutos. Então essa alternativa aqui. Exercício 7. Uma formiga demora 4 horas para ir do ponto A até o B. Se dobrar sua velocidade, quanto demorará para ir de A até B? Grandezas. Tempo e velocidade. Então, uma formiga demora 4 horas para ir do ponto A até o ponto B. Então, tempo 4 horas. Se dobrar a velocidade, veja que ela não deu assim, ela demora 4 horas indo 10 centímetros por segundo. É uma velocidade. Vou escrever V. Uma velocidade. Se dobrar a velocidade, o dobro de V, 2V. Quanto tempo ia demorar? Veja que aqui a ideia não é você fazer conta, é você entender se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Por quê? Se for diretamente, eu dobro a velocidade, eu dobrarei o tempo. E se for inverso, eu dobro a velocidade e eu divido por 2 o tempo, porque são inversamente proporcionais. O que você acha? Ponha qualquer número aqui. Se a velocidade fosse 1 e demorasse 4, se eu vou numa velocidade 2, o dobro, você concorda que eu vou chegar mais rápido? Se eu dobro a velocidade aqui, eu
divido por 2 o tempo aqui. Se você usar, por exemplo, 1 ou 2, ou 2 e 4, ou 6 e 12, vai dar tudo a mesma resposta. O interessante é você notar, dobrou de um lado, divide ao meio desse lado. Então, se ela demorou 4 horas, dobrando a velocidade, ela vai demorar metade do tempo. Você pode multiplicar em cruz aqui, ó, você vê que realmente vai dar certo. São grandezas inversamente proporcionais, né? Então fica 4 sobre x é igual, ó, vou usar um número, 2 sobre 1, 2 vezes x, 2x, 4 vezes 1, 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E daria 2 horas. Ó. Metade do tempo. Por quê? Dobrou a velocidade. Certo? Ah, mas você usou isso e está em V aqui. Se vocês pegarem aulas anteriores, lembra que, primeiro, antes de resolver, lembra que eu fiz uma aula de simplificação? Que se eu tivesse uma coisa assim, ó, A vezes A e B vezes A, eu poderia cortar as coisas semelhantes. Então, mesmo se você usando a letra, vai dar a mesma coisa. Ó. 4 sobre x é inversamente proporcional, né? Então, 2v sobre v. Cortando v com v, 2 vezes x, 2x. Aqui, como cortou, 1 vezes 4, 4. O 2 está multiplicando, ó, vai dar a mesma coisa. Ó, passa dividindo e dá igual a 2. Que é essa alternativa aqui. Exercício 8. Um papagaio fala 57 letras por minuto. Ó. É a velocidade que ele fala. Ó. 57 letras por minuto. Quantas letras falará em 3 minutos? Bom, aqui eu tenho o quê? Letras e tempo. Ele me fala que eu falo 57 letras em 1 minuto. Né? 57 letras por minuto, 57 letras em 1 minuto. E em 3 minutos, quantas letras o papagaio falará? Bom, se em cada um minuto ele fala 57, eu tripliquei o tempo, vai triplicar as letras. Então, aumenta de um lado, aumenta do outro. Diretamente proporcionais. 57 sobre x é igual a 1 sobre 3. X vezes 1 ou 1 vezes x, x. 57 vezes 3, ó. 57 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Ele falará, então, 171 letras. Essa alternativa aqui. Questão 9. Se eu me alimento com uma velocidade de 6 colheradas em cada minuto, quantas colheradas darei em meia hora? Primeiro, tem que estar tudo na mesma unidade, né? Meia hora, todo mundo concorda que são 30 minutos? Então, aqui ele está trabalhando com duas grandezas, né? Quantidade de colheradas e o tempo. E ele disse que 6 colheradas em 1 minuto. Quantas colheradas? Em 30 minutos. Porque 30 minutos é meia hora. Se em 1 minuto eu dou 6 colheradas, aumentando o tempo eu vou ser capaz de o quê? Aumentar o número de colheradas. Então são diretamente proporcionais. 6 sobre x é igual a 1 sobre 30. Multiplicando em cruz, 1 vezes x
x. 6 vezes 30, vocês fazem no caderno. 180. 180 colheradas. Essa alternativa que acerta. Exercício 10. Se 300 formigas constroem 12 formigueiros em 3 dias, quantas formigas seriam necessárias para construir os mesmos 12 formigueiros em 2 dias? Então veja que aqui são os mesmos 12 formigueiros. As grandezas aqui que a gente tem que analisar é o quê? Quantidade de formigas e os dias que demoram, né? A quantidade de dias que demoram para fazer esses formigueiros. São os mesmos 12. Então, 300 formigas demoram 3 dias para fazer os formigueiros. Quantas formigas, x formigas, seriam necessárias para construir os mesmos formigueiros em 2 dias? Bom, se 300 demoram 3 dias, para demorar 2 dias só, você concorda que tem que aumentar o número de formigas? Porque ele tem que construir a mesma coisa. Se 300 constrói em 3 dias 12 formigueiros, vamos ver, supor que os 12 formigueiros são todos aqui, 12 formigueiros, demoraram 3 dias. Eu quero construir a mesma coisa, só que em 2 dias. Vou precisar do quê? De mais formigas. É semelhante àquele do castelo, o castelo de areia. Tem que aumentar o número de crianças para construir o mesmo castelo. Em menos tempo, então preciso de mais criança. Aqui, construir a mesma coisa em menos tempo, preciso de mais formiga para trabalhar. Então, diminui dias e aumentou formigas inversamente proporcionais. Então, 300 sobre x é igual, é inversamente. Então, inverto aqui, 2 sobre 3. Aí multiplico em cruz. 2 vezes x, 2x. 300 vezes 3, ou 3 vezes 300, 900, né? Que é o triplo de 300. O 2 está multiplicando, passo dividindo. A metade de 900 é 450 o quê? Formigas. Alternativa aqui, a última. E o último exercício. Veja que eu fiz, o teste vale de 0 a 10, eu coloquei 11. Então, se você errar 1, ainda você tira 10. Se 300 formigas constroem 12 formigueiros, aqui, olha como que a interpretação tem que tomar cuidado. Então, 300 formigas constroem 12 formigueiros em 3 dias. Quantas formigas seriam necessárias para construir 36 formigueiros nos mesmos 3 dias? Agora, mudou. O problema agora, as duas grandezas envolvidas são quantidade de formigas e quantidade de formigueiros. Vou pôr só assim, para não ficar muito parecido aqui. Então, 300 formigas constroem 12 formigueiros em 3 dias. Quantas formigas, x, seriam necessárias para construir 36 formigueiros nos mesmos 3 dias? Veja, se 300 constrói 12. Para construir 36, nos mesmos 3 dias, eu vou precisar de bastante formiga, né? Vou precisar de mais formiga. Então aqui aumentou a quantidade de formigueiros. E eu vou precisar de mais formigas. Aqui é diretamente proporcional. Então, 300
sobre x é igual a 12 sobre 36. Antes de fazer a multiplicação, pessoal, eu vou fazer uma simplificação. Vou dividir 12 por 12, dá 1. E vou dividir 36 por 12, dá 3. E agora eu vou multiplicar em cruz. 1 vezes x, x. 300 vezes 3, 900. Vou precisar 900 formigas. Por quê? Triplicou o número de formigueiros. Tem que triplicar o número de formigas. Espero que ficou claro. Qualquer coisa, façam perguntas. Obrigado e bons estudos.